Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui para fazermos a oração da noite. Amanhã pela manhã eu não estarei gravando o devocional de todos os dias. Eu estarei saindo muito cedo de casa, então estou gravando somente a mensagem da noite. E provavelmente não estarei gravando a oração do entardecer, a não ser que eu consiga uns 10 minutos livre, e aí estarei gravando. Vamos lá, amados irmãos. Hoje à noite eu quero falar um pouco sobre proteger o nosso coração. O nosso coração, amados, é o centro de todas as emoções. A palavra de Deus diz que, sobretudo, o que devemos guardar é guardar com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Então, o coração é o centro de todas as emoções. Nós somos aquilo que o nosso coração sente. Nós fazemos aquilo que o nosso coração dita. Então devemos proteger o nosso coração. Todos aqueles que vivem muitas vezes na prática da maldade, é porque o seu coração está cheio de rapinas, cheio de maldade, cheio de iniquidade. Mas eu quero trazer esta mensagem de hoje para falar sobre a família, sobre o lar, sobre a vida sentimental, sobre o casamento. Como ter um casamento abençoado? É protegendo as nossas emoções. É não deixar que as nossas emoções nos dominem. É não deixar que os desejos profanos dos nossos corações aflorem. Se nós permitirmos que os nossos desejos ocultos dominem a nossa mente, então nós seremos escravos dos nossos próprios desejos. Então todo aquele que quer ter uma vida espiritual saudável deve proteger as suas emoções. Quem quer ter um casamento feliz precisa proteger as suas emoções. Quem quer prosperar na vida, quem quer ser um excelente marido ou uma excelente esposa, quem quer ser um pai dedicado, uma mãe dedicada, ou quem quer ser um filho obediente, precisa proteger as suas emoções. Então eu quero dizer para você que é esposo, para você que é esposa, proteja as suas emoções. Não permita que as suas emoções dominem a sua mente. O Senhor Jesus disse uma certa feita, ele diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. O adultério, ele tem tomado conta dentro do seio da igreja, dentro da vida, do cotidiano de muitas pessoas. Eu falo isso de experiência própria. Por muito tempo eu fui desleixado com minha vida espiritual e inclusive com a minha própria família. Por muito tempo eu traí pessoas que eu amava. E era escravo dos meus próprios desejos.
das minhas próprias fraquezas. E o Senhor Jesus disse, não adulterarás. E como evitar o adultério, amados? Como evitar os desejos escusos que surgem em nossos corações? O versículo 28 de Mateus 5 diz, o Senhor Jesus diz assim, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Isso é muito sério. Nós, amados, muitas vezes temos chegado a macular a nossa própria alma sem chegar a vias de fatos. Os nossos olhos têm nos levado a cobiçar, a adulterar. O Senhor Jesus disse que temos que proteger a nossa visão, pois a visão é que envia as mensagens para o nosso coração. Então temos que evitar o primeiro olhar, porque o próprio Senhor Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher a ponto de ter desejo por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Se uma pessoa fica pensando em coisas imorais, de certo modo, está sendo infiel ao seu cônjuge. E ao você ser infiel para a sua esposa, ou você ser infiel para com o seu marido, você deixa de ser fiel para com Deus. Quando você não cuida do seu casamento, quando você não cuida da sua vida sentimental, quando você deixa que os desejos escusos te torna prisioneiro de paixões, você deixa de ser servo de Deus. Deus diz que você precisa proteger o seu coração. É isso que está em Provérbio 4, verso 23. Sobretudo, guarda o seu coração. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede a fontes da vida. O teu coração pode te trazer mensagem que te fará viver, ou pode te trazer mensagem que irá matar você espiritualmente. Então, fique ciente de que você precisa ter a proteção divina. Jeremias, certa feita, perguntou para Deus. Ele diz, enganoso o coração, é terrivelmente perverso. Quem a conhecerá? Quem pode conhecer o coração do ser humano? E o próprio Deus disse para ele, eu, o Senhor, esquadrilho o coração. Eu estou pronto para abençoar, para proteger, para gerar vida, para que as pessoas sejam uma pessoa abundante. Para isso você deve vigiar os seus próprios olhar. O próprio Senhor Jesus disse, se teu olho fizer você pecar, arranca e lança fora. É melhor que você entre no reino dos céus sem os olhos do que ir lançado para o inferno com todos os seus membros. Então devemos evitar o primeiro olhar. Não permitir que a cobiça tome conta dos nossos sentimentos. Então por isso devemos vigiar com o nosso olhar. Siga o exemplo do patriarca Jó. Jó, servo de Deus, um servo dedicado,
Um homem que foi próspero em toda a etapa da sua vida, até que foi alvo do inimigo de Deus, do arqui-inimigo de Deus. Jó, de um dia para outro, perdeu tudo. Mas ele não perdeu a sua essência. Então siga o exemplo do patriarca Jó. Ele, depois de ter sido restaurado novamente, Deus lhe dá toda a fortuna em dobro. Deus lhe concede ser o maior sobre a face da terra. Então ele, Jó, ele fez um pacto. Mas ele não fez esse pacto com Deus. Ele fez um pacto com ele mesmo. Ele fez um pacto com seu próprio olho, para nunca olhar ou desejar uma outra mulher. Ele diz assim: fiz um pacto com meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque Jó, ele não havia separado da sua esposa. A esposa, Deus não havia tirado a esposa de Jó. Deus permitiu que Jó perdesse tudo: filho, filha, riqueza, propriedade, prosperidade, saúde. Mas Deus manteve ao lado de Jó a sua esposa. E Jó volta a enriquecer, volta a ter a sua riqueza, a sua prosperidade, se tornou o maior homem em riqueza na face da terra. E muitas mulheres provavelmente se insinuavam para Jó. E ele fez um pacto, não com Deus, mas com seus próprios olhos. Ele diz: eu fiz um pacto com meus olhos. E aí ele interroga: como, pois, os fixaria numa virgem? Ele não poderia fixar seus olhos em outra mulher, tendo a sua esposa, tendo uma mulher que coabitava com ele, que vivia com ele. Então Jó faz esse pacto com o seu próprio olho, de não desobedecer a Deus. E ele prossegue dizendo: pois que porção teria eu de Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Ele interroga. Jó 31, versículo 1 e 2. Primeiro ele faz o pacto com os seus próprios olhos, ele faz um acordo com o seu olho, ele ordenava aos seus olhos: não olhe para esta mulher, não olhe para esta virgem, porque se você fixar nela, você vai fazer com que os desejos aflorem no meu coração. E aí, qual seria a minha porção? O que eu teria da parte de Deus lá de cima? O que herança eu teria do Todo-Poderoso lá do alto? Se eu permitir que você, olho meu, venha olhar para uma outra mulher. É isso que o patriarca Jó faz. Ele faz um acordo com seu próprio olhar. Então esteja decidido, meu irmão, minha irmã, a nunca ver, a nunca fixar o seu olho naquilo que estará enviando o desejo para o teu coração. Você, meu irmão, que muitas vezes é viciado em pornografia, não permita, não deixe que esse mal venha desenvolver sentimento escuso dentro do seu coração, para com a qual você venha muitas vezes a macular a sua alma. Não deixe a fidelidade, não afaste da fidelidade, e não permita que o mal
destrua a sua vida. Seja honesto. Seja honesto com você mesmo. Identifique as suas fraquezas. Procure descobrir qual é a sua própria fraqueza. Todos nós, amado, temos as nossas fraquezas. Eu conheço a minha fraqueza. E muitas vezes o inimigo me ataca com a minha própria fraqueza, porque ele conhece melhor do que eu a minha limitação. E quando eu percebo que o inimigo está preparando cilada para mim, eu uso a minha fé, repreendo este mal. Eu não permito que a minha fraqueza venha dominar a minha mente. E não tenha vergonha, amado, de pedir ajuda para sua esposa. Seja sincero para com ela. Ou você, esposa, não tenha vergonha de pedir ajuda para o seu marido. Seja sincero. Se tiver pensamentos imorais, lute contra ele. Não permita que este mal te leve à destruição. E se por acaso você foi enlaçado pelo mal, você caiu, então levanta-te. Não fique caído. Se você tornou a errar, volta a buscar a prática do bem. Não fique praticando o que é errado. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos perfeitos. Todos nós erramos, amados. Todos nós tropeçamos, caímos muitas vezes. A própria Bíblia diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derribados pela calamidade. Você pode até cair muitas vezes. Caiu uma vez, 2, 3. Mas levanta. Não fique caído. Não seja ímpio, porque senão você vai ser derribado pela calamidade. E quando você vê alguém cair, quando você vê que alguém caiu, não se alegre. Eu já vi pessoas dizerem: você viu o pastor fulano? Ele caiu. E começa a zombar dele. Ele é servo de Deus. Você viu aquela missionária? Ela caiu, está em pecado. Aí outro diz: eu falei. Ela nunca me enganou. Ele nunca me enganou. Peraí. Você virou juiz? Você virou carrasco? Você esqueceu da misericórdia? Você esqueceu o que Jesus fez com aquela mulher que foi pego em pleno ato de adultério? Quando toda a multidão pegou em pedra para apedrejar aquela mulher. Será que só a mulher que era culpado? E o homem que estava com ela? Por que não foi colocado lá para ser apedrejado também? Sendo que a lei de Moisés dizia: se houvesse adultério, que tanto o homem quanto a mulher deveria ser apedrejado. Então, essas pessoas perderam o sentido da misericórdia. Tem alguém que se alegra muitas vezes quando vê você tropeçar. Outro fica torcendo para você cair. Não regozije o seu coração quando você vê alguém cair, quando você vê alguém tropeçar. É isso que está em Provérbios, capítulo 24, verso 16 e 17. Então pense nisso. Procure ter uma vida abençoada. Você pode se esforçar em permanecer leal à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, ao seu ministério. Você pode escolher. A escolha é seu. A escolha é de cada um de nós. O conselho da Bíblia foi dado. Eu estou trazendo o conselho da Bíblia. Mas quem pode decidir é somente nós. É você, é eu,
é cada um de nós. A decisão cabe a cada um de nós. Nós temos livre arbítrio. Podemos fazer o que quiser. O próprio apóstolo Paulo diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então aquilo que não convém, não faça. Se o Espírito Santo que habita em você começa a te mandar mensagem que você está prestes a cair, fuja da tentação. Afasta-se da tentação e você será vencedor. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença. Mais uma vez, Pai, na oração do anoitecer. Na verdade, Pai, é na oração da noite. E eu quero, meu Deus, orar, Pai, pela vida sentimental, pela vida conjugal, pela família, Pai, pelo projeto familiar. Eu quero orar, Senhor, por este meu irmão, por esta minha irmã, que está tendo divergência no seu relacionamento, que está muitas vezes prestes a separar, Pai. Muitas vezes não vigiaram, não tomaram cuidado com os seus pensamentos, não protegeram as suas emoções, não protegeram os seus corações. E por isso, Pai, essa pessoa acabou caindo na tentação maléfica. O inimigo o arrastou muitas vezes lá para a escuridão das trevas, aprisionando a alma deste meu irmão, desta minha irmã, fazendo dele, muitas vezes, que viesse praticar iniquidade. Ó Deus, eu oro por esse meu irmão, eu oro por esta minha irmã, que muitas vezes não souberam vigiar. Quantas vezes, ó Pai, eu precisei de pessoas que orassem por mim, porque eu não sabia vigiar, que eu dava lugar para a tentação. Eu mesmo buscava os prazeres carnais. Mas hoje eu compreendo, Pai, que o Senhor teve misericórdia de mim. Se eu estou hoje com lar abençoado, se eu tenho uma esposa dedicada, se eu tenho filhas que me amam, é porque o Senhor foi benevolente, misericordioso para comigo. Então usa, Senhor, de benevolência para este meu irmão, para esta minha irmã, que está enfrentando problemas no seu relacionamento. Já não tem mais amor para com o outro. Perderam o desejo sexual um por o outro. Perderam a vontade de coabitar um com o outro. Perderam muitas vezes até mesmo o prazer de estar um ao lado do outro. Então eu oro, meu Deus, pedindo a tua misericórdia. Eu oro, meu Deus, neste momento, Pai, de oração, pedindo, Senhor, que nos conceda uma noite de paz, uma noite realizadora, Pai, que possamos nos deitar e dormir, o sono do justo, Pai, que não tenhamos insônia, que não tenhamos, Senhor, ansiedade, que não tenhamos angústia, que não tenhamos depressão, que não venhamos ter síndrome de pânico, que não venhamos, ó Deus, muitas vezes ter pesadelo, que todo este mal seja afastada da nossa vida. Vem nos dar, Senhor, novo vigor. Vem nos dar, Senhor, capacidade de superar os obstáculos que surgem muitas vezes diante da nossa vida. Vem fortalecer a nossa maneira de agir e de viver. É isso que eu te peço, Pai. Em nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus, eu digo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória
para todos sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.